Por mais louco que pareça, você pode realmente comprar uma cidade inteira. Esses lugares já tiveram vida. Com o passar dos anos, eles foram abandonados. Cidades esquecidas são assustadoras, eu admito, mas também têm um visual interessante. Existem milhares de cidades fantasmas à venda somente nos Estados Unidos. O estado de saúde deles varia. Algumas ainda têm algumas pessoas morando lá. Outras estão abandonadas há décadas. A ideia de ser dono de uma cidade parece ótima, especialmente depois de ouvir os preços surpreendentemente acessíveis. Mas na prática, não é tão simples assim. Como você pode imaginar, comprar uma cidade é um pouco diferente de comprar uma casa. As cidades são consideradas não incorporadas. Isso significa que elas não fazem parte de um governo local, então boa sorte tentando conseguir um empréstimo no banco. Para comprar uma casa comum, você pode conseguir um financiamento, mas para uma cidade fantasma de $200 mil, os bancos não vão decidir a seu favor. Ainda assim, o fato de você poder comprar uma cidade é empolgante. Vamos supor que você tem o dinheiro e vai encarar. Você deve considerar que muitos desses lugares não têm comodidades, como água encanada, eletricidade ou outras coisas básicas. Além disso, existe uma questão de segurança. Muitas estruturas em cidades fantasmas foram construídas antes da criação de normas de segurança. Por exemplo, em Utah, uma cidade está à venda por $199 mil. Sim, os prédios dessa cidade fantasma não estão em boas condições, mas ela tem futuro. O novo proprietário pode transformá-la em um ponto turístico. E se a cidade fosse assombrada e algumas atividades paranormais tivessem ocorrido lá, fazendo com que seus habitantes fossem embora? Existem muitas histórias sobre cidades fantasmas. Os compradores em potencial precisam continuar procurando pelo melhor preço. O valor pode cair para até $70 mil. Uma cidade chamada Swansea, na Califórnia, foi vendida por esse preço em 2013. Por que essas cidades estão à venda? Os motivos variam. Por exemplo, empresas no Canadá construíam lugares para seus funcionários que trabalhavam em minas de ouro ou prata e para suas famílias. Às vezes, esse tipo de cidade mineradora tinha mais de 5 mil habitantes. Com o tempo, os recursos naturais acabavam e os moradores se mudavam para outros lugares. Anos depois, essas cidades apareciam em listas de imóveis à venda. Sweat, em Dakota do Sul, é uma famosa cidade fantasma à venda. O comprador vai receber não só o terreno e as casas, mas também uma taverna, um posto de gasolina e uma loja local. Agora vamos dar uma olhada mais de perto nesses lugares que podem despertar seu interesse. Areto é uma vila na Itália. A família de Barbara Ferrici começou a comprar casas nessa cidade há cerca de 30 anos. Com o tempo, eles uniram todas as 18 casas em uma única estrutura conectada. É um labirinto de quartos, cozinhas, escadas escondidas e muito mais. A estrutura é histórica, então, quando precisaram reformar algumas partes, usaram materiais como pedra antiga e madeira para preservar o caráter histórico do complexo. Quando começaram a comprar o lugar, apenas 2 idosos moravam na região. Agora, toda a vila pertence a Varese e sua família. As casas têm poços, tetos antigos e pisos originais de séculos atrás. Eles até transformaram um antigo celeiro de madeira em um salão de banquetes e estábulos de pedra em um lounge. Aqui está um vislumbre de como é uma vila fantasma espanhola à venda. Paisagens cênicas, um pouco de história e oportunidades de desenvolvimento se misturam nesta cidade rural com um nome que eu não consigo pronunciar. Esta aqui tem 3 residências rústicas históricas de pedra, construídas há 1 século. E infelizmente elas não estão em bom estado, então é preciso muito trabalho para restaurá-las aos seus dias de glória. Mesmo assim, esse esforço vai valer a pena porque elas oferecem muito espaço. A maior casa tem mais de 280 metros quadrados. A segunda é quase do tamanho da primeira, e a última tem cerca da metade do tamanho delas. Eu sinto que essa cidade tem potencial para se transformar em aluguel de casas de férias boutique. Quer dizer, o lugar tem personalidade. Tem 2 celeiros centenários, uma fonte e um forno de pedra. A região é cercada por campos ondulados, florestas exuberantes e planícies. Além disso, a vila fica a cerca de 24 quilômetros de cidades costeiras hipnotizantes e atrações famosas. Agora, será que estou parecendo um promotor do lugar? Não, eu só gosto mesmo. Talvez você queira comprar uma cidade para ser prefeito. Eu respeito isso também. Você preferiria essa aqui, que parece parada no tempo? Pierce fica no Arizona. Ela foi construída por um homem chamado John James Pierce. Ele chegou lá e minerou ouro nas proximidades. Foi tão casual! Imagine cuidar do seu gado, levantar umas pedras do chão e encontrar ouro. Foi isso que aconteceu com ele. A vida dele mudou da noite para o dia. A notícia sobre o ouro se espalhou na velocidade da luz. Bom, quase isso. Isso levou à construção da cidade.
Quando o calendário marcou 1895, a cidade foi oficialmente fundada. Em pouco tempo, Pierce se tornou uma das minas de ouro mais ricas do Arizona. Naturalmente, a cidade prosperou e cresceu para acomodar os recém-chegados. Havia um ferreiro, restaurantes e um açougue. Você também podia encontrar uma estrebaria, hotéis, salões e até um escritório de advocacia por lá. Tudo isso está incluído no preço de venda. Você também pode levar o que está dentro da loja de conveniência, que já tem mais de 125 anos. Você provavelmente vai conseguir vender as antiguidades que encontrar lá e cobrir parte das taxas. Então, como essa cidade se tornou um lugar abandonado? Bem, em 1927, a mineração em Pierce já não era mais popular. Depois, a mina foi finalmente fechada na década de 1940. Hoje, o local está à procura de um novo dono. Em seguida, temos a Wild West Town. E sim, esse é o nome verdadeiro dela. Fica no Colorado e, como o nome sugere, oferece um cenário único do Velho Oeste. Não são só as comodidades e o clima que tornam essa cidade especial. Ela realmente foi usada de tempos em tempos por vários anos. Como não ficou abandonada por muitos anos, as condições lá são bem melhores em comparação com outras cidades da minha lista. Agora está à venda novamente, na esperança de encontrar o próximo dono. Essa propriedade fica na Blair Street, na base das montanhas San Juan. No passado, essa área era frequentada por mineiros em busca de diversão e atividades noturnas. A praça costumava ter um salão, hotel, armazém, agência dos correios e cadeia. Hoje, prédios históricos bem preservados abrigam diversos negócios artesanais. A propriedade inclui 2 prédios comerciais em funcionamento, 3 espaços para aluguel e um prédio de armazenamento. Um dos prédios agora funciona como um estúdio fotográfico à moda antiga. Há também uma unidade residencial de 2 quartos acima da loja de presentes Emporium, construída em 2005, que atualmente é usada como aluguel de temporada. A propriedade também conta com o prédio original do Tribunal do Condado de San Juan, de 1875, e com o Swannies Old Mine Sluice, onde turistas podem tentar a sorte garimpando ouro e pedras preciosas. Há tantos exemplos para mencionar como este pequeno vilarejo medieval chamado Serra Valley. Ele está localizado entre 2 cidades italianas, Modena e Bolonha. A vila é do século IX. Você leva um castelo lá, literalmente uma mansão senhorial de 3 andares do século XVIII. O que mais? Um galpão de madeira, uma torre de observação de 4 andares construída na década de 1221 e um parque majestoso. Vale mencionar que existem até ofertas em sites como Craigslist ou eBay para potenciais compradores de cidades. Há um ponto importante aqui ao qual você deve prestar atenção. Você deve conferir as letras miúdas antes de fazer a compra. Às vezes, uma vila ou cidade precisa de uma injeção de dinheiro. Nesse caso, o acordo e a posse que você vai receber serão puramente cerimoniais. Pense nisso como receber a chave da cidade. O máximo que você pode ganhar com esse acordo é uma bela placa ou um monumento na praça da cidade como presente de agradecimento. Meio interessante, né? Talvez seu novo passatempo seja procurar cidades fantasmas à venda, mesmo que você não vá comprar uma.